Você sabia que o coração tem neurônios? Então, esses são achados novos e que demonstram que o nosso coração, ele envia 3 vezes mais mensagem para o cérebro do que o cérebro para o coração. Mensagens e informações a respeito do ambiente. Isso significa dizer que aquilo que os poetas já cantavam, já declamavam em suas poesias, é verdade. No coração existe uma razão. Então, muitas vezes, quando o paciente chega dizendo que está com transtornos ansiosos, que tem ansiedade, que não consegue dormir, a maioria desses pacientes, eles se queixam de que existe um ataque cardíaco, o coração fica acelerado. E o coração acelerado, ele vai interferir na respiração, vai aumentar os sintomas neurovegetativos de angústia. E aí, uma coisa que a gente tem que pensar é que para que a gente possa ter uma saúde emocional de qualidade, né, saúde emocional, a gente tem que cuidar também do nosso físico, da meta física, da meta corporal, né, porque um corpo são realmente, muitas vezes também é sinal de uma mente sã. Então, quando a gente tá num lugar e tá tudo bagunçado, geralmente a nossa mente fica um pouco confusa, como se estivesse um pouco bagunçada. Será que vocês nunca notaram isso? Quando vocês estão um pouco confusos, com sentimentos um pouco desconexos, existe uma tentativa de organizar um ambiente, organizar o lugar onde você está inserido, e aí, de repente, você se sente mais organizado também. Então, o Laí Ribeiro, ele é um médico cardiologista, ele fala que para que uma pessoa possa cultivar, possa ter uma longevidade com qualidade, com menos adoecimento, alguns critérios devem ser preenchidos. Eu vou citar aqui os critérios que ele fala que tem relação com questões da emoção, né? Questões relacionadas à psicologia, que é o que a gente fala, né? Que a gente trata aqui. Então, ele diz que as pessoas elas têm que ser fisicamente ativas, ou seja, elas têm que buscar ter um equilíbrio. Se a gente parar para pensar, a medicina chinesa já fala isso há muitos anos, há muitas centenas de anos, né? Que a pessoa deve ter um equilíbrio. A pessoa tem durante um dia, né? Ela tem que ficar uma parte do tempo em pé, uma parte do tempo deitada e uma parte do tempo sentada, né? Ou seja, isso mostra realmente que tem que ter um equilíbrio. Você não pode ficar o dia inteiro sentado, ou o dia inteiro deitado, ou o dia inteiro em pé. E ser fisicamente ativo implica dizer que você precisa estar todo dia na academia. Se você gostar de academia, muito bem. É bom porque lá você vai se motivar, você vai estabelecer alguns laços sociais, isso vai te ajudar nessa questão também social. Mas o fato de você não poder ir para a academia ou falta de dinheiro, falta de tempo, isso não implica dizer que você não possa ser fisicamente ativo. Você pode fazer pequenas coisas em casa, né? Você pode cuidar da sua própria casa, lavar, varrer sua casa. Você pode optar por, em vez de ficar desligando a TV no controle remoto, levantar e desligar a TV. Né? Então, caminhar pela sua casa. A OMS já diz isso, né? Que para que uma pessoa possa ver se ela é sedentária ou não, ela tem que pelo menos dar 10 mil passos por dia. Né? Uma pessoa que não dá 10 mil passos por dia, independente se ela é gordinha, se ela é magra, ela é sedentária. Uma outra coisa que ele diz é que a gente deve sempre ter um propósito de vida. Nessas sociedades de pessoas longevas, principalmente um arquipélago de Okinawa, se eu não me engano, que fica lá no Japão, as pessoas, elas vivem muitos anos. Pessoas com 90 anos, elas têm um equilíbrio emocional, elas têm consciência dos seus atos, né? Elas são vistas como pessoas que são conselheiras, né? Então, nessa sociedade, nesse arquipélago, é comum que essas pessoas com 90 anos, ainda assim, elas têm uma meta de vida, elas têm um propósito de vida. Então, existe até uma palavra que o próprio Laí Ribeiro ele diz, né? Que eles usam muito essa palavra lá no Japão. É Ikigai. Ikigai é justamente ter um propósito de vida, né? Sempre buscar um sentido para se motivar, para acordar todos os dias, para tentar entender que pode ser útil na sociedade.
E aí isso já entra no outro critério, que é você ter um envolvimento social, sentir-se útil, contribuir. Toda vez que a gente se sente útil, que a gente contribui para a sociedade, que a gente entende que o que a gente faz aqui vai interferir no que acontece em outros lugares, isso faz com que a gente tenha um sentimento de responsabilidade, né? Liberdade não implica falta de responsabilidade. A gente pode se sentir livre para fazer o que a gente quiser, lembrando que a gente sempre tem que respeitar, entender que a nossa vida não necessariamente é melhor do que a dos outros, né? Então, respeitar as outras pessoas, isso é muito importante. Então, o envolvimento social, né? Quanto mais envolvido socialmente, quanto mais vínculos você estabelece com outras pessoas, mais amparado você fica, menos vulnerável às intempéries, né? Tanto sociais, como emocionais, como físicas. Outra coisa que ele coloca como critério para a longevidade saudável é saber escolher seus amigos, que justamente também eles usam no Japão, é moai. Moai é justamente você saber escolher os amigos que vão te ajudar nos momentos que você precisar e que você também vai ajudá-los, né? Porque nós não somos ilhas, né? Embora a gente possa até pensar, não, cada ser humano é uma ilha, sim, mas nós somos seres sociais, nós somos seres de linguagem, nós precisamos uns dos outros. E a gente tem que saber escolher os nossos amigos, aquelas pessoas com quem a gente vai se espelhar, que a gente vai apoiar, que a gente vai ser apoiado, né? Um ditado muito antigo, que é bem interessante, é que diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. Fazendo uma comparação, é muito comum a gente achar que a gente vai se envolver com as pessoas, vai dar exemplo a essas pessoas, né? Mas no geral não é assim que acontece. No geral, a gente, quando se envolve com as pessoas, a gente vai se identificando com elas, com a maioria, e a gente termina fazendo as mesmas coisas através da lei da habituação. Então, se você quer ter hábitos mais virtuosos, se você cultiva certos princípios, então você tem que ter cuidado com as pessoas que você anda, né? Você não vai, não implica dizer que você vai ser preconceituoso, que você vai formar panelinhas, taxar as pessoas como erradas, como certas, não. Mas você tem que saber o que você quer, quem você deseja se tornar, quem você é, né? Porque, no geral, as pessoas, quando elas estão perto de outras pessoas, né? Um indivíduo numa massa, um indivíduo num grupo, geralmente ele procura se identificar com esse grupo, e não o contrário. Outra coisa importante é ter tempo para relaxar, criar momentos de relaxamento. Quanto mais a gente entende que existem responsabilidades, mas o ser humano ele precisa de momentos de fuga da realidade, né? E aí esses momentos de fuga da realidade podem ser de forma saudável ou de forma perigosa. Então, fuga da realidade através das drogas, do álcool, vão implicar consequências no futuro, tanto para si quanto para os outros. Fugas da realidade, né? Sublimação através de coisas socialmente aceitáveis, como a arte, a música, a dança. Então, essas são altamente recomendáveis. Outra coisa é a pessoa realmente entender que nada acontece por acaso e que muitas vezes, para que uma coisa aconteça, a gente precisa se mover, a gente precisa se mexer. A gente não pode sempre esperar que as coisas venham, que as coisas aconteçam. Se eu tô triste, eu não posso... Se eu me escondo num quarto escuro, ouvindo música triste, claro que eu vou me sentir mais triste. Era para ser o contrário. Quando eu tô muito triste, eu tenho que buscar coisas que possam me colocar numa situação, numa emoção oposta, a emoção da alegria. E se eu não posso fazer isso por mim mesma, eu posso e devo procurar ajuda. Existe um ditado, uma frase do Albert Einstein, que o próprio Laí Ribeiro ele cita nesse vídeo que eu estou mencionando dele, que é o seguinte: nada acontece até que algo se mova. Ou seja, justamente isso, que também o que o próprio William James, um grande psicólogo norte-americano, o pai do pragmatismo, ele fala a mesma coisa, é um pouco parecido. Ele diz assim: o pássaro não canta porque está feliz, ele está feliz porque canta. É claro que quando a gente vê alguém trazendo, né, essa metáfora, essa ideia do pássaro para a realidade dos seres humanos, quando a pessoa canta, a gente pode pensar que não, ela canta porque ela está feliz.
Isso pode acontecer, mas a gente também pode pensar ao contrário. Ela está feliz porque canta. Então, o ato de cantar faz com que a emoção da alegria apareça, né? Então, quando a gente se move, alguma coisa acontece. Mas se a gente quer também, o próprio Albert Einstein diz isso, se você quer resultados diferentes, por que você continua fazendo as mesmas coisas, né? Então, nós somos feitos para pensar. O ser humano foi feito para pensar. Assim como o pássaro foi feito para voar, o peixe foi feito para nadar, já dizia Aristóteles. O ser humano foi feito para pensar. Então, a gente deve colocar em prática. Quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente reflete sobre as nossas emoções, menos reativos seremos às circunstâncias, né? A gente pode fazer um comparativo com a flor de lótus. A flor de lótus, ela é a única planta que tem a temperatura do corpo humano, 35 graus. Interessante que é uma flor belíssima e ela nasce de onde? Né? Ela nasce do caos. Então, às vezes a gente está no caos, mas não quer dizer que a gente também está cheio, repleto de caos. A gente pode estar no caos e ainda assim experimentar harmonia, né? Então, a gente não pode sempre achar que vamos ser reativos às coisas que acontecem, né? As pessoas que muitas vezes cometem um crime, essas pessoas também eram pessoas boas, né? Mas elas se deixaram envolver por emoções de raiva, de tristeza ou de medo e não conseguiram pensar, né? Então, quando a gente começa a fazer essa prática do pensar, de refletir antes de agir, isso vai fazendo com que na hora que o caos se estabelece, na hora que a gente está passando por momentos difíceis, a gente tenha também, pela habituação, uma calma, uma condição de fazer, de decidir alguma coisa através, não só também do coração, mas também através do cérebro, através da razão.